Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias, inicialmente em Lucas capítulo 24. Vamos ler o verso 44 e 45. Lucas 24, 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ainda, carta aos Hebreus, capítulo 7. Vamos ler os versos de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E por fim, Gênesis capítulo 14. Versos 18 a 24. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esta noite que o Senhor preparou, esse dia tão especial que nós pudemos experimentar o teu cuidado, tua proteção, teu falar aos nossos corações, tua misericórdia, tua graça, e a lista segue, Senhor. Tu és tremendo e o Senhor não muda. Nós estamos seguros em Ti. Obrigado por cada manifestação que já teve nessa noite. Que o Senhor possa continuar tendo liberdade em nosso meio e falando aos nossos corações, Senhor. Te pedimos que abra o nosso entendimento para poder ver um pouco mais da beleza do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Nos ajude, Senhor, a ver isso. Esse é o maior presente que nós podemos receber nesse dia. É ver algo mais da glória do Teu Filho, Senhor. Que nós possamos, Senhor, encontrar, como já falado nessa noite, em meio a um mundo com tantas vozes, com tantos movimentos, com tantas inquietações, encontrar mais uma vez um lugar de descanso no Teu Filho. Obrigado por tudo, Senhor. Nós o adoramos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos seguir na exposição da carta aos Hebreus. E nós chegamos então ao que temos chamado de o coração da carta aos Hebreus, que corresponde aos capítulos 7 a 10 da carta aos Hebreus. Tudo que nós vimos antes foi uma preparação para esse coração da carta, e tudo que vem depois é decorrente dessa sessão em especial. Então, aqui nós chegamos num capítulo 7 de Hebreus, que vai tratar
do sumo sacerdócio, do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E para entender o que o autor está dizendo lá, nós estamos tomando as passagens do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo não criou algo novo, ele está lançando luz a partir das escrituras proféticas, citado lá em Romanos capítulo 16, ele está lançando luz no Cristo que já foi apresentado no Antigo Testamento, através das figuras, das sombras, dos tipos, dos personagens, né, do próprio tabernáculo e tudo mais que compõe o Antigo Testamento. Nós vemos Cristo ali, né? Então, como diz a passagem de Lucas 24, tudo o que de mim diz respeito na lei, nos profetas e nos salmos. Então não há nenhuma seção das Escrituras que não aponte para Cristo, tudo fala dele. Ele é o centro do eterno propósito de Deus e não poderia ser diferente, ele é o centro das Escrituras. A Escritura revela as glórias de Cristo. E então nós estamos tomando para que quando chegarmos lá em Hebreus 7 nós possamos ver com maior substância, com maior conteúdo ali, com maior realidade, nós estamos tomando as passagens do Antigo Testamento que falam de Melquisedeque. Porque esse personagem, ele é muito especial, irmãos. Ele foi citado em apenas 3 lugares. Primeiro, Gênesis 14, onde nós temos a história a respeito desse personagem. Depois, o Salmo 110, que é uma profecia messiânica. Aquele salmo ele tem um cumprimento literal, histórico, mas ele encontra seu cumprimento pleno no nosso Senhor Jesus. A passagem sempre, as Escrituras sempre terão esse duplo aspecto. Por um lado, o histórico, por outro lado, o profético, sempre apontando para Cristo. E o Salmo 110 não é diferente. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Então isso só pode ser verdadeiro a respeito de Cristo. Ele é aquele que, capítulo 1 de Hebreus diz, tendo feito a purificação de pecados, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. E agora ele efetua por nós uma intercessão contínua. Ele está lá como aquele que cumpriu uma obra perfeita a favor do seu povo. Então isso são realidades espirituais para nós, irmãos. É por isso que nós somos sustentados na nossa carreira cristã. Por um lado, porque nós olhamos para a obra consumada do Senhor Jesus no Calvário, obra essa que ninguém jamais vai poder alterar ela tem um cumprimento perfeito, perpétuo, único, não precisa de repetição. Por outro lado, há uma intercessão contínua, Hebreus capítulo 7, verso 25, ele vive para interceder por nós. Então não há nenhum momento das nossas vidas onde nós perdemos essa intercessão. Ele está o tempo todo intercedendo a favor do seu povo. Então uma intercessão tão poderosa e focada, porque ela é uma intercessão da qual o mundo não tem participação. A intercessão do nosso Senhor Jesus, ela é focada pelos seus, para o seu povo. Então isso dá para nós, irmãos, uma eterna segurança. É lógico que a obra de Cristo é estendida a todos, mas a sua intercessão é para todo aquele que já creu, é ali focada, sabe? A mesma intercessão que nós vemos ali na vida de Pedro. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, não é isso? Então o Senhor continua efetuando essa mesma intercessão a nosso favor. É por isso que nós não desfalecemos, né? Graças a Deus por isso. Então nós já abordamos muita coisa aqui em Gênesis 14, colocamos o contexto. Praticamente o último momento que estivemos abordando a carta aos Hebreus foi em torno do capítulo 14 de Gênesis. Então eu não vou retornar, os irmãos têm o áudio aí, eu só vou citar alguns pontos aqui, 5 pontos importantes, para que os irmãos possam tomar nota para considerar em torno dessa passagem, e nós vamos ao Salmo 110. Primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, dentro de tudo que nós já construímos, então os que não estiveram podem tomar o áudio e ouvir. Primeira coisa importante é que Melquisedeque, ele aparece antes da lei. Isso é muito importante ser colocado, porque o Senhor está usando um personagem que nós não vemos o início dele e nem vemos o fim, sem princípio, sem fim, como diz lá Hebreus 7, para mostrar um sacerdócio estabelecido antes mesmo de vir a lei, antes mesmo de vir a Arão, sacerdócio ali com Arão, antes mesmo de tudo isso, do tabernáculo, de tudo isso, nós já temos um sacerdócio estabelecido na figura de Melquisedeque. Isso fala muito para nós, porque o nosso Senhor Jesus, ele foi estabelecido como sacerdote desde a eternidade. Então isso tem uma implicação tremenda para nós. Tudo isso que os judeus tanto consideram, né? Moisés, Arão, a lei, Abraão, como aqui aparece, tudo isso veio depois, irmãos. Melquisedeque, ele foi usado pelo Espírito Santo para nos dar um testemunho de um sacerdócio que é eterno,
Então nós estamos falando de um concílio da Trindade, e isso eu não estou tirando da minha cabeça, Efésios vai nos dizer desse concílio, do estabelecimento do eterno propósito de Deus, onde nesse eterno propósito, Cristo já estava estabelecido como nosso sacerdote. Isso é tremendo para nós. Tudo mais que veio depois dessa cena que nós estamos contemplando em Gênesis 14, aponta para Ele. Então quando nós vemos depois a ordem levítica, o tabernáculo, tudo que diz respeito a isso, lança luz para esse princípio que nós encontramos na vida de Melquisedeque. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo, se os irmãos perceberem no texto, e é uma nota muito linda, Melquisedeque aparece após a vitória de Abrão, ou Abraão. Ele aparece após. E isso também tem na tipologia um significado para nós, porque o sacerdócio de Cristo, apesar de ter sido estabelecido na eternidade, ele começou efetivamente após a obra consumada do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, após a obra consumada do nosso Senhor Jesus, quando ele então ressuscita e é assunto aos céus, ele é então efetivamente colocado como aquele que é o nosso sacerdote. Ele consuma uma obra, certo? E depois então ele inicia esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então é muito importante essa nota, porque aqui nós vemos a vitória de Abraão, mas no que corresponde a nós, esse sacerdócio é possível devido à vitória de Cristo no Calvário. Esse é o segundo ponto importante. O terceiro ponto que nós já vimos, mas que é importante ressaltar para o que nós vamos ver lá no Salmo 110. Em Jesus, na figura de Melquisedeque, nós temos unidos o reino e o sacerdócio. Irmãos, essa nota é muito importante. O reino e o sacerdócio unidos em uma única pessoa. Porque nós vimos no momento passado, se não me falha 2 Crônicas 26, que isso não era possível, a mesma pessoa realizar esses dois ofícios. Não era possível. Quem tentou fazer isso, está registrado lá, deu muito errado. Não é de acordo com o preceito, a ordenança do Senhor. Mas em Melquisedeque nós temos essa junção. Ele é tanto rei como ele é sacerdote. Como rei, ele nos representa diante de Deus. Como sacerdote, ele nos representa diante de Deus. Hebreus vai nos dizer que ele entrou lá por nós. Ele é um homem representativo, um sacerdote representativo, como nós vemos lá no tabernáculo. Lembra do movimento? O povo ficava e o sacerdote ia indo lá para o Santo dos Santos, uma vez por ano. Você lembra disso? Então, da mesma forma, Cristo entrou por nós no Santo do Santo Celestial, não num tabernáculo terreno. Ele entrou na presença de Deus por nós, nos representando. E Hebreus vai dizer no capítulo 6 que ele é âncora da alma, da nossa alma. Irmãos, se tua alma está insegura, porque tua alma é mente, vontade e emoções, saiba tua alma que há um sacerdote que entrou lá por ela, onde essa alma inquieta, relutante, uma alma inquiridora, duvidosa, ela pode encontrar em Cristo, não em si mesmo, em Cristo, uma âncora segura para ela, porque ele entrou lá por nós. Então, como sacerdote, ele nos representa diante de Deus, e como rei, ele governa sobre nós. Essas duas funções, nós vimos um texto de Zacarias que colocou isso no último momento. Retorne, irmãos, ouça o estudo novamente, é muito preciosa essa nota. Nele une-se o rei e o sacerdote, o governo e a intercessão. Isso é tremendo para nós. Quarta nota, importante aqui, oferece pão e vinho. Irmãos, a primeira coisa que o sacerdote, na figura de Melquisedeque, ofereceu para Abraão foi o quê? Pão e vinho. Figura do quê, irmãos? Da ceia, da comunhão, do relacionamento. É isso que o sacerdote ministra para nós. É a primeira coisa que ele ministra para nós, tendo efetuado uma obra vitoriosa. Lembra que eu acabei de dizer? Foi após a vitória que ele então começa em efetividade como esse sacerdote. Então, qual é a primeira coisa que ele ministra tendo consumado essa obra? Requer algo de nós? Não, ele diz: a minha mesa da comunhão agora está estendida a vocês. Há paz, vocês não são mais inimigos, vocês podem se chegar. Aqui na mesa vocês vão encontrar pão, vocês vão encontrar vinho que fala de alegria, vocês vão encontrar gozo, vocês vão encontrar sustento. Irmãos, é isso que o sacerdote ministra para nós.
E por que ele pode ministrar de maneira passando por cima? Ele simplesmente declarou isso? Não, há uma obra sobre a qual esse sacerdote repousa, e por isso ele pode olhar para pecadores como nós e dizer: venham à mesa da comunhão, participem comigo, eu paguei o preço para isso acontecer, venham, o convite está feito. Então nós vemos isso na ceia, irmãos. Quinto ponto aqui também importante para o que nós vamos ver no Salmo 110 e posteriormente em Hebreus 7. Aqui, Melquisedeque é reconhecido como superior a Abraão. Isso é muito importante colocar, porque Abraão aqui, você vai ver, ele oferece dízimo, né? E também Melquisedeque o abençoa. Isso o autor aos Hebreus vai tomar como argumento para aquilo que ele vai tratar lá no capítulo 7. Então, essa última nota, vamos guardar ela aqui no coração. Os irmãos estão vendo a cena histórica aqui. Quando nós formos lá para Hebreus 7, nós vamos retornar para essa nota para ver com mais cuidado. Vou repetir a última nota, vi que alguns irmãos olharam aqui. Aqui, então, Melquisedeque é reconhecido como superior a Abraão. Então, agora nós podemos ir ao Salmo 110. Vimos a história, agora vamos para a profecia messiânica. Então, é impossível tratar esse salmo aqui, irmãos, sem tomar algumas horas, se for detalhadamente, né? Nós vamos ressaltar algumas coisas aqui dentro da nossa abordagem, com a graça do Senhor. O que diz aí no título, irmãos? No título da sua Bíblia aí do Salmo 110. O reino e o sacerdócio do Messias. Está vendo as duas coisas unidas aí? Reino e sacerdócio. E ele é um salmo de Davi. Então vamos ler apenas os versos 1 a 4. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou procurar fazer também de maneira bem didática, para que os irmãos possam tomar nota aí, depois meditar sobre isso. Vamos ver alguns pontos importantes dentro desse salmo, já que não podemos abordar ele detidamente. A primeira coisa aí que eu queria ressaltar: um sacerdote entronizado. E aonde nós vemos isso? No primeiro versículo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o Salmo 110 começa com o Messias assentado à direita de Deus. E o que fala esse assentar? Que Hebreus vai repetir em 5 ocasiões. Nós não vamos nelas agora, eu acho que eu já fiz isso no momento passado. Mas Hebreus vai dar essa nota, irmãos, de um sacerdote assentado. Por que a Bíblia fala do Senhor Jesus como estando assentado? Então eu quero colocar algumas considerações aqui dentro desse primeiro ponto: um sacerdote entronizado. Qual o significado disso? Primeiro, uma obra consumada. Ele está assentado, irmãos, porque ele não tem mais nada para fazer. Ele consumou a obra que ele precisava realizar. Então ele está assentado, fazendo o quê? Aguardando para que aquela vitória do Calvário se torne visivelmente manifesta a todo o universo. E isso vai acontecer. O que nos assegura que isso vai acontecer? Saber que o trono está ocupado por aquele que é o vitorioso. Apocalipse capítulo 1 diz: eu tenho nas mãos as chaves do inferno e da morte. Ele é o vitorioso. Apocalipse capítulo 5, João olhava para o trono, 4 e 5, aquela junção de capítulo maravilhoso. João olhava e via aquele livro, e ele se desesperava e chorava, porque ele não via ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas alguém disse: não chore, não chore, porque há um vencedor que é digno de tomar o livro e desatar os selos. E ele tomou esse livro e ele abriu a história, e a história está convergindo para tudo aquilo que ele mesmo consumou no Calvário. Então a primeira coisa, uma obra consumada. João 19:30, está
consumado. Tetelestai, aquela palavra tão linda, né? Quando um artista terminava uma obra, ele dizia, está pronto, não é? Então, tetelestai, está consumado. Segunda coisa importante que fala desse assentar aí, dentro do primeiro ponto ainda, autoridade absoluta. Irmãos, o Senhor não perdeu o controle da história. Não interessa o que o cenário diante dos nossos olhos diga, o Senhor possui autoridade absoluta. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio é de geração em geração. Isso nunca vai mudar. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Isso nunca vai mudar, irmãos. Quando nós olhamos para aquele trono ocupado, essa é a certeza que deve pairar no nosso coração. Irmãos, não se guie pelo noticiário. Isso são apenas informações de coisas que a Bíblia já nos predizia que iria acontecer. É necessário que tudo isso aconteça. Se guie ao olhar para aquele trono e saber que ele está ocupado e que aquele que está assentado é o Senhor da história. Ele nunca vai perder o controle. Terceiro ponto ainda, dentro desse sacerdote entronizado. Governo exercido do céu. É que nós já temos falado aqui, não precisamos nem nos prolongar. Então, esse sacerdócio de Cristo, irmãos, ele não é terrestre, ele é celestial. Segundo ponto aqui nesse salmo, muito importante porque nós vamos ver lá em Hebreus 7. Segundo ponto, um sacerdócio eterno. Nós vamos ver a implicação disso. Olha o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque o sacerdócio levítico lá morria, tinha que entrar outro e havia sucessão, não é? Mas o nosso sacerdote, Cristo, nosso Senhor Jesus, ele não tem fim, o seu sacerdócio, é eterno. Ou seja, 3 pontos aqui: não há sucessão, tem ninguém para vir depois dele, ele é único, ele é absoluto, tem ninguém para vir depois dele. Segundo, ele é sem interrupção. E terceiro, não tem fraqueza humana, irmãos. O sacerdócio lá tinha fraqueza humana. Quando ele ia oferecer sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer sacrifício primeiro por ele, porque ele também era um pecador. Mas Hebreus vai dizer que Cristo não. Cristo é santo, perfeito, sem mácula, feito mais alto que os céus. Esse é o nosso sacerdote. Então vou repetir os 3 pontos: não há sucessão, não há interrupção e não há fraqueza humana. Irmãos, se você olhar para aquele sacerdote que está no trono hoje, pela fé, pode olhar para lá que você vai o encontrar lá pela fé. Esse sacerdote é plenamente suficiente para cada uma das suas necessidades. Não há nenhuma fraqueza nele, há fraqueza em nós. E por isso nós olhamos para ele e nos achegamos junto ao trono da graça para receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Mas nele não há fraqueza nenhuma. Ele é perfeito e suficiente para cada uma das necessidades do seu povo. Então Cristo não morre, Cristo não é substituído e Cristo não falha. Isso tudo está na argumentação que nós vamos ver em Hebreus depois. Terceiro ponto que eu quero ver importante aqui: um sacerdócio estabelecido por juramento. Isso também é muito importante. Jesus é um sacerdote estabelecido por juramento. No verso que nós lemos mesmo, né? Quem jurou, irmãos? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, essa frase, o Senhor jurou, já derruba por terra qualquer coisa que possa vir. O Senhor jurou. Nós juramos, nós fazemos promessas, nós quebramos todas elas, né? Por isso que é bom nem fazer, não é? Mas o Senhor não. Hebreus vai dizer que mediante 2 coisas o Senhor fez, não é? É o Senhor por sua palavra e sua promessa fazendo o juramento. O Senhor jurou. Ou seja, irmãos, nenhum sacerdote levítico, se você for recorrer à tipologia, você vai ver que nenhum deles foi estabelecido por juramento. Só Cristo foi estabelecido por juramento. Então isso dá ao sacerdócio de Cristo uma base imutável. Por quê? Porque está ligada à fidelidade do próprio Deus, do seu caráter, do seu ser, que não muda, que não há sombra de variação. Ele foi constituído
Nós falamos de sacerdote, né? Se você for ao Salmo 2, você vai ver que as nações entrando em convulsão, eu, porém, estabeleci o meu rei no seu santo trono, no meu santo monte Sião. Quem estabeleceu, irmãos? Deus. Está feito. O sacerdote e rei ocupa o trono, e por juramento de Deus. Isso é impossível mudar. Olha, fé, para lá. Saia das inquietações e imperfeições e volatilidades que há em nós. Nós precisamos olhar para lá, irmãos, pela fé. Porque se nós formos basear nas nossas emoções, sentimentos, até mesmo no titubear de nossa própria mente caída, nós vamos fraquejar, irmãos. Nós precisamos olhar pela fé para Cristo e para a palavra que está firmada para sempre nos céus. Essa é a base da nossa segurança. Aí está a base da nossa segurança. Meus irmãos, se está escrito, está feito, está consumado. E nós precisamos aprender a descansar nisso e mais, a viver nesse lugar de bênção que o Senhor abriu para nós. Ele abriu para nós esse lugar que Ele entrou no Santo do Santo Celestial. A presença imediata de Deus, o acesso ao Pai está aberto a nós, irmãos. Nós podemos, quando vamos ao nosso quartinho, entrar nesse lugar, e quando saímos de lá podemos levar o quartinho junto. Nós podemos viver nesse lugar abençoado da presença de Deus, mesmo fazendo qualquer coisa de tarefa diária, mesmo tendo que realizar, como temos todos nós, os nossos compromissos. Nós podemos viver nesse lugar bendito pela fé. Isso é muito mais, irmãos, do que basear-se na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções. Entende, irmãos? Porque isso é algo no Espírito. Porque a adoração é no Espírito, então ela não tem barreiras. Ela não tem barreiras, ela não tem tempo, ela não tem limitação, assim como o próprio Deus não tem, porque Ele está acima e além do tempo. Louvado seja o nosso Senhor. Esses são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. Foi isso que os monges, não entenderam. Eles achando que se retirando das tarefas do mundo, indo lá para o meio do deserto, não sei para onde, eles iam resolver o problema. Não, irmãos, porque o problema está dentro. Não vai resolver sufocar, não vai resolver fugir dos problemas, sair do meio do chamado mundo, porque está dentro de nós. Entende? Então, irmãos, nós precisamos aprender em meio a todos os desafios que nós estamos enfrentando, e eles vão se intensificar. Por isso que o Senhor está nos apresentando um caminho para que nós possamos viver uma vida quieta e tranquila na sua presença, mesmo enfrentando o cansaço que nos cerca diariamente. Temos que nos esforçar muito mais do que alguns tempos atrás para realizar as mesmas coisas, Mas, irmãos, nós podemos fazer tudo isso com a bendita promessa e consolo do nosso sacerdote. Isso basta para nós. Então, nós vamos a Hebreus 7. E eu quero pedir permissão aos irmãos para fazer um pouquinho diferente também a abordagem nessa noite, porque em Hebreus nós temos ido versículo por versículo, mas devido não saber como que o Senhor vai nos conduzir agora nessa questão de Hebreus, pelo menos por um tempo, numa janela de tempo aí, eu entendi de dar pelo menos as coisas mais importantes que eu consegui enxergar aqui para o momento para nós. Então eu não vou verso por verso, eu vou continuar citando em pontos, ressaltando algumas coisas, para que os irmãos recolham tudo isso e possam nutrir-se na presença do Senhor com essas notas. Então, tenho certeza que os irmãos ao ler vão ver muito mais. Eu vou ressaltar apenas algumas coisas. Então, nós já lemos aqui os versículos de 1 a 3. Apenas dando uma panorâmica aqui, até o verso 19. Se os irmãos forem... Aqui vai começar com Melquisedeque, depois dos versos 4 a 10, só para os irmãos terem um esboço. Vai falar então no verso 1 a 3 de Melquisedeque, capítulo 7, tá, irmãos? Capítulo 7, versos 4 a 10, a nota é que Jesus é maior que Abraão. E junto com Abraão está representado Levi, todo o sacerdócio levítico. Segundo ponto, segunda divisão aí, versos 11 a 14, ele também é maior que Arão. E terceiro ponto, versos 11 a 19, ele é maior do que a lei.
Então nós temos 3 pontos aí tremendos que os judeus consideravam tanto, né? Abraão, Arão e a lei. Nós vamos ver os contrastes aqui para recolhermos algumas coisas, né? Então os hebreus se gloriavam nisso, e Cristo, nosso sumo sacerdote, ele é superior, porque ele é de uma ordem não levítica, não araônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem sem princípio e sem fins, e sem fim, né? Então a primeira coisa que eu queria recolher aqui nesse texto, nós já citamos isso também no estudo, então não preciso me deter muito. O significado dos nomes de Melquisedeque. É importante ressaltar isso. O significado dos nomes de Melquisedeque. Olha o capítulo 7, verso 1 e 2 novamente. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, irmãos, isso é tremendo, as escrituras não tem nada que não falhe ao nosso coração, se de fato nos debruçarmos para meditar, né? Nós já falamos dessa ordem, se não me falha, no último momento eu citei vários textos que tocam essa ordem nas escrituras, então eu estou só relembrando aqui para que nós possamos ter dentro do contexto de Hebreus, rei de justiça e rei de paz. Por que nessa ordem? Porque não há paz sem justiça. A paz é resultado da justiça. Nossa, irmãos, não, da justiça de Cristo. O efeito, lembra de, acho que é Isaías 32 ou 36, o efeito da justiça será a paz. Então, irmãos, Romanos capítulo 5, verso 1, texto tão conhecido, diz o quê? Justificados, isso é um fato, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Então, paz é resultado da justiça. E é tão seguro para nós, irmãos, que no capítulo 4 da carta aos Romanos, no verso 25, vai dizer qual é a prova de que nós estamos justificados. Cristo ressuscitou. O fato dele ter ressuscitado é o testemunho das Escrituras e também histórico, porque é comprovadamente, ou melhor, comprovadamente ele ressuscitou. Há relatos, há testemunhos, a história nos mostra que ele ressuscitou. Então, irmãos, a ressurreição é a prova de que nós fomos declarados justos diante de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo. Isso basta para nós, está resolvido, temos paz com Deus. E nós somos justificados, irmãos, parece uma nota tão simples, pela fé. Nós estamos ouvindo isso há tantos anos, né? Já até nos acostumamos, né? Mas isso tira um fardo, sabe? De ter que se apresentar com justiça própria diante de Deus e tentar ser aceito. Isso é pregado em muitos lugares ainda, irmãos. Não vamos fazer até a gente atingir, quem sabe a gente não passa pelo purgatório e vamos direto, né? Somos justificados pela graça mediante a fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a segurança nossa está em Cristo. Segundo ponto, sobre Melquisedeque, importantíssimo. Sem genealogia registrada. Verso 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então o Espírito Santo fez questão de mencionar esse detalhe. Ele tomou um personagem, né, histórico, não registrou a genealogia dele, para que ele servisse como um tipo de Cristo, que é eterno. Seu sacerdócio é eterno. Então vocês estão entendendo? Aquele personagem não é que ele veio de lugar nenhum, tá? Mas não foi registrado, sem princípio, sem fim, né? Há alguns que interpretam até mesmo aquela passagem como uma cristofania, como um aparecimento de Cristo no Antigo Testamento, né? Então nós não vamos entrar nesses detalhes, mas o fato é, o Espírito Santo chama a atenção para isso, né? De uma maneira tipológica. E por que o Espírito Santo então omite essas informações da genealogia de Melquisedeque? Ele omite para nos mostrar um sacerdócio. Primeiro, o sacerdócio de Cristo não é baseado segundo a carne,
Primeira coisa importante aí dentro desse ponto, dentro do segundo ponto, o sacerdócio de Cristo não é segundo a carne. Todo sacerdócio anterior o era. Cristo não. O seu sacerdócio não é segundo a carne. Segundo ponto que nós já citamos, não depende de sucessão. É sem princípio e sem fins, sem fim. É o mesmo, para sempre. Para sempre. Terceiro ponto, não é limitado pelo tempo. Nós já citamos isso, né? Nós estamos ligando dentro do contexto de Hebreus. Terceiro ponto, então, importante, para nós vermos, então. Vai, então, dos versos 4 a 10. Vamos ler também esses versículos, irmãos. Considerai, isso é uma palavra importante, né? Na carta aos Hebreus. Fala assim, ó, coloque seu telescópio ali em Cristo, para você contemplar algo agora. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Está usando aquilo que os judeus consideram muito. Abraão pagou o dízimo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Nota importante aí, porque em Abraão, Levi está representado. Entende? Veio primeiro, ele está representado ali. Então esse movimento de Abraão de dar o dízimo representa tudo o que vem depois, como considerando Melquisedeque superior. Meditem nisso, irmãos. Vamos continuar aqui. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, está falando de Melquisedeque, e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, agora ele vai interpretar, irmãos, presta atenção. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é o inferior nesse caso? Abraão, não é isso? Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Está vendo a superioridade de Cristo? Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Parece muito claro o texto, né? Então, esse terceiro ponto é, Jesus é superior a Levi. Por quê? Porque Abraão paga dízimos a Melquisedeque, representando Cristo. Então Levi, ainda que na pessoa de Abraão, porque ainda não tinha vindo a ordem levítica, reconhece essa superioridade de Cristo, né? Então é como que todo o sistema levítico se curvando diante da pessoa do nosso Senhor Jesus em Melquisedeque. Isso é tão lindo, tão maravilhoso, irmãos, porque você vai ler só com essa nota, quando você voltar ao livro de Levítico, você vai ler ele de outra forma, porque você vai ver Cristo em tudo ali. Não era para aquilo ser estabelecido e permanecer, como alguns estão retornando com essas práticas judaicas para o meio cristão. Não, tudo aquilo apontava para Cristo, tudo aquilo tinha seu cumprimento em Cristo. Colossenses vai enfatizar tanto isso, Hebreus vai enfatizar tanto isso, é sombra do que havia de vir. Então, quando nós falamos essas notas, irmãos, apesar de parecer tão simples, é algo que vai te dar uma leitura das Escrituras de maneira inteligente, espiritualmente falando. O sistema, então, levítico se curvando diante de Jesus na pessoa de Melquisedeque. Quarto ponto, e aqui parece bem óbvio também, né? A necessidade de outro sacerdócio. Porque se aquele sacerdócio levítico era para ficar, que necessidade haveria então de vir outro? Né? Se Deus trouxe outro sacerdócio, é porque aquele só apontava para esse daqui, não era para ficar estabelecido para sempre. E aí esse é o argumento aqui, vamos ver. Vou repetir o quarto ponto que vocês estão anotando, a necessidade de outro sacerdócio. Vamos ver os versos 11 a 14. Se, portanto, a perfeição, né, essa perfeição é qual, irmãos? A perfeição do sacerdócio, não é? Houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda
de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Está vendo? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidentemente que nosso Senhor procedeu de onde? De Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Você está vendo que texto maravilhoso? Esse personagem aparece fora da linhagem, né? Até porque nem tinha sido estabelecida, mas veio fora dali daquela linhagem. Aparece, some, não sabemos o início, não sabemos o fim, para apontar tudo isso para Cristo. Talvez você já leu aquela passagem de Gênesis várias vezes e falou: quem que é esse Melquisedeque? Quem que é esse personagem? Né? Agora você está entendendo. Agora o que eu digo, irmãos, nós já passamos por essas passagens outras vezes, mas você está trazendo novamente, o Senhor vai lançando mais luz em coisas já vistas, né? Então, se o sistema levítico ele fosse suficiente, se aquilo que Cristo tinha dado tivesse realmente, irmãos, sido para ficar, se o sacerdócio levítico tivesse sido dado para ficar estabelecido para sempre, não haveria necessidade de outro sacerdócio. Então Deus estava usando, como nós vimos Romanos 16, Lucas capítulo 24, Ele estava usando tudo aquilo para apontar para Cristo e para o seu sacerdócio celestial, fora da linhagem terrena e eterno, sem princípio e sem fim. Então, se Deus anuncia outro sacerdócio, diz o texto, também implica, anuncia uma mudança de lei. Romanos vai tratar da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É outra lei, irmãos, não é aquela lei que é boa, perfeita, santa e justa, nós não estamos dizendo o contrário, mas é uma lei que só demandava de fora. Ela dizia: faça, não faça, faça isso, não pode fazer aquilo, não, mas não provinha algo de dentro para realizar aquelas demandas. Esse é o papel da lei. Então ela descia, mostrava as nossas imperfeições e deixava elas com a gente, não resolvia o problema. Mas agora não, há a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, há um sacerdote estabelecido no céu, que agora sim nos faz andar em uma nova lei, de acordo com a vontade do Senhor, porque aquilo que Ele demanda, Ele mesmo supre. Isso é o Evangelho, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Isso fala ao nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor. Quinto ponto: um sacerdócio baseado na vida. Então nós estamos falando dessa mudança de lei, né? Por quê? Porque esse sacerdócio, ele é baseado na vida. Olha o versos 15 a 17. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído ou empossado, seria a melhor tradução aí, empossado, não conforme a lei de mandamento carnal, ou seja, não segundo a descendência, como eram todos os outros, né? Mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, esse sacerdócio é baseado na vida, não é de acordo com a carne, não é de acordo com a ordenança, mas é de acordo a uma vida eterna, uma vida eterna. Strong, um dicionário que a gente utiliza tanto para ver as traduções das palavras, né? Ele traduz essa palavra indissolúvel como sendo indestrutível, uma vida indestrutível. Sexto ponto: um sacerdócio permanente. Olha os versos 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque estão impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uma passagem tão maravilhosa, irmãos, nós já passamos por ela tantas vezes. Mas então, aonde que está a nossa segurança, irmãos? Aonde está nesse sacerdócio, né?
O que nós temos aqui de segurança? Vou listar para vocês 3 coisas aqui, dentro desse ponto. 3 coisas. Primeiro, uma salvação perfeita. Ele pode salvar totalmente. Irmãos, não vai ser uma salvação meia boca, não. Ele vai salvar perfeitamente, completamente. O nosso ser, espírito, alma e corpo. Nem o corpo vai ficar no pó. A salvação é completa, é perfeita. Ele pode endireitar perfeitamente. Cristo pode fazer isso. Segundo ponto, segurança nossa, intercessão contínua. Já falei isso essa noite, não preciso nem repetir, né, irmãos? A intercessão não para, é o tempo todo, até porque ela é feita além do tempo, né? Ela é feita na vida eterna, na vida que não tem princípio e nem fim. E terceiro ponto, qual é a base, né? Qual é a base? É uma base eterna também. Porque qual é a base da nossa salvação e da nossa intercessão? Os que por Ele se chegam a Deus. Então, salvação perfeita, intercessão contínua e base eterna. Por quê? Porque nós nos achegamos por meio dEle. E nos achegando por meio dEle, Ele pode salvar totalmente e Ele intercede continuamente por nós. E para concluir então, irmãos, a exposição dessa noite, um 7º ponto aí. Um sacrifício único. Vamos ler os versos 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Veja o que eu citei. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo. Porque ele fez isto uma vez por todas. Quando? Quando a si mesmo se ofereceu. Então, irmãos, é um texto tremendo também. Cristo não precisa se oferecer de novo. O seu sacrifício é perfeito, é completo, é suficiente, é eterno, né? Ele se ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Então, não precisa anotar não, vou citar apenas um resumo de tudo que vimos e vamos concluir aqui. O sacerdócio de Cristo, então, é perfeito, é superior ao levítico, a lei é insuficiente, Cristo é suficiente, a lei não podia fazer o que Cristo fez, Romanos vai tratar isso depois. Cristo é sacerdote por vida eterna, não tem fim, ele salva perfeitamente e intercede para sempre, continuamente. Então, irmãos, é aí que está o nosso descanso. Isso aqui é uma palavra de fim de ano, como nós estamos indo, né? E teremos mais uma, com a graça do Senhor, antes de ainda virar o ano. Aí está o descanso para o nosso coração. Talvez nós estamos chegando no finalzinho desse ano bem arrastado, cansado mesmo por muitas tarefas, né? Não cansado do Senhor, cansado das tarefas diárias. Aqui está um refrigério para nós. Olhe para Cristo, irmão. Você nunca vai se decepcionar se olhar para Ele. Pode olhar, sua alma vai ser satisfeita. Você vai encontrar descanso. O Senhor diz, e aqui eu termino, Mateus 11, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esse assunto do descanso talvez é o assunto mais necessário para nós nesses últimos tempos, né? Descansar em Deus. Vamos orar e assim nós concluímos. Pai querido, nós te agradecemos por Tua palavra, por Tuas promessas, por Tuas certezas, por Teu juramento, por quem Tu és, por Teu Filho, Senhor, que é sacerdote perfeito, eterno, suficiente, por Tua obra consumada que não carece de repetição, pela paz que nós desfrutamos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter olhado para nós, Senhor. Obrigado porque nós não tínhamos e não temos nada para oferecer, Senhor. Mas o Senhor nos amou com um amor eterno e tem nos atraído todos os dias, tem nos ensinado a Te amar, tem ganhado nossas afeições, Senhor, tem ganhado nossos pensamentos,
tem ocupado nosso ser. Essa é a salvação perfeita que o Senhor está realizando nesse povo, o teu povo. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos um Salvador completo. Nós não precisamos de nada mais, Senhor. Nós temos toda a suficiência que carecemos em Ti. Obrigado, Senhor, porque em Ti e só em Ti nós encontramos descanso. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Toda a honra, glória seja dada ao Teu nome, não só agora, mas para todo sempre, Senhor. Amém. Amém, Senhor.